Olhe para o céu noturno. O que você vê? Para a maioria de nós, é uma tapeçaria de luzes reconfortantes, um espetáculo de ordem e beleza que parece vigiar o nosso sono há milênios. Mas essa visão é uma mentira biológica. Nossos sentidos evoluíram para nos manter vivos na savana africana, não para compreender o horror silencioso que se desenrola acima de nossas cabeças. O universo não é apenas vasto, ele é profundamente indiferente à nossa existência. Enquanto você toma seu café ou caminha para o trabalho, forças colossais e invisíveis estão moldando o destino de tudo que conhecemos, e nem todas elas são amigáveis. Hoje, no além do infinito, vamos retirar o véu da maravilha para encarar o abismo. Vamos explorar 6 verdades científicas que transformam o cosmos de um berço em um necrotério. Prepare-se, pois o que estamos prestes a revelar não é ficção científica, é o veredito da física moderna sobre a fragilidade da vida e a impermanência de tudo o que chamamos de realidade. A última dessas verdades é um soco no estômago, um lembrete de que a nossa sobrevivência é, na verdade, um erro estatístico em um sistema que caminha para o esquecimento. Muitas vezes imaginamos o universo como um motor eterno, uma máquina de criar estrelas e vida que funcionará para sempre. A ciência, no entanto, discorda frontalmente. O universo está, tecnicamente, morrendo. Este processo é governado pela segunda lei da termodinâmica, que afirma que a desordem, ou entropia, de um sistema isolado sempre aumenta com o tempo, cifrão contra barra delta S contra barra Jack $0. No contexto cósmico, isso significa que a energia está sendo constantemente gasta e espalhada, tornando-se inutilizável. Atualmente, vivemos na era estelar, um período vibrante onde o gás e a poeira colapsam para formar novas luzes. Mas o estoque de combustível é finito. Daqui a trilhões de anos, a última estrela anã vermelha queimará seus últimos resquícios de hidrogênio e se apagará. O que restará será a Era dos Degenerados, um cemitério cósmico habitado por anãs brancas frias, estrelas de nêutrons e buracos negros. Eventualmente, até mesmo esses remanescentes desaparecerão. O destino final é o que os físicos chamam de morte térmica ou Big Freeze. O universo se expandirá tanto que as galáxias ficarão isoladas além de qualquer horizonte de observação. A temperatura cairá para níveis próximos ao zero absoluto. Não haverá mais calor, não haverá mais luz e, fundamentalmente, não haverá mais fluxo de informação. O tempo continuará a passar, mas em um universo onde nada acontece e nada muda, o conceito de tempo perde o seu sentido. É o fim de tudo, uma escuridão total e eterna onde nem mesmo as cinzas da criação restaram. Se a morte térmica é o fim lento e frio, os buracos negros são os carrascos imediatos e violentos do cosmos. Frequentemente os descrevemos como simples aspiradores de pó, mas a realidade é muito mais sinistra. Um buraco negro supermassivo é uma ruptura na própria lógica do espaço-tempo. No centro da nossa galáxia, a Via Láctea, habita um monstro chamado Sagittarius Asterisco, com a massa de 4 milhões de sóis. Embora ele pareça adormecido agora, buracos negros supermassivos têm a capacidade de entrar em fases ativas, tornando-se quasares, os objetos mais luminosos e destrutivos do universo. Quando uma galáxia colide com outra, o que é um destino comum no universo, os buracos negros centrais iniciam uma dança de morte que termina em uma fusão cataclísmica. Nesse processo, eles podem devorar bilhões de estrelas, desmantelando sistemas solares inteiros e arremessando planetas para o vazio interestelar como se fossem detritos descartáveis. O mais assustador é o conceito de buracos negros errantes. São objetos de massa estelar que foram expulsos de suas posições originais por interações gravitacionais violentas e que agora vagam pelo espaço intergaláctico como predadores invisíveis. Como eles não emitem luz, só saberíamos da presença de um deles se ele passasse pelas fronteiras do nosso sistema solar, distorcendo as órbitas dos nossos planetas antes de nos engolir na escuridão eterna do seu horizonte de eventos. Contra esses titãs, não há defesa, há apenas a inevitabilidade da gravidade absoluta. A terceira verdade é, talvez, a mais humilhante para nossa inteligência. Nós acreditamos que conhecemos o universo porque podemos ver as estrelas e estudar os átomos. Mas a ciência moderna revelou que tudo o que vemos, todas as galáxias, nebulosas, planetas e cada ser humano que já viveu, representa apenas 5% do que o universo realmente é. Os outros 95% são compostos por algo que não podemos ver, tocar ou interagir de qualquer forma conhecida. Vivemos em um oceano de invisibilidade. A matéria escura atua como uma cola invisível,
fornecendo a gravidade extra necessária para manter as galáxias unidas. Sem ela, a Via Láctea se despedaçaria. Mas o verdadeiro vilão é a energia escura. Ela é uma força repulsiva que permeia o vácuo do espaço e está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. É como se o tecido do espaço-tempo estivesse sendo esticado por uma mão invisível que se recusa a parar. Se essa expansão continuar acelerando, chegaremos a um ponto conhecido como Big Rip, o Grande Rasgo, onde a energia escura se tornará tão forte que superará a própria gravidade. Primeiro, as galáxias serão separadas. Depois, as estrelas serão arrancadas de seus sistemas. E finalmente, os próprios átomos do seu corpo serão rasgados pelo espaço em expansão. Somos a minoria química em um universo governado por fantasmas energéticos que parecem estar determinados a nos isolar na escuridão. Enquanto você lê estas palavras, o universo está disparando balas de energia tão potentes que desafiam a nossa compreensão da física. As explosões de raios gama, GRBS, são os eventos eletromagnéticos mais luminosos e violentos conhecidos pela ciência desde o Big Bang. Elas ocorrem quando estrelas massivas colapsam em buracos negros ou quando estrelas de nêutrons colidem, liberando, em poucos segundos, mais energia do que o nosso Sol emitirá em toda sua vida de 10 bilhões de anos. O aspecto mais aterrorizante de um GRB é a sua natureza de atirador furtivo. A radiação é emitida em feixes estreitos e viaja exatamente à velocidade da luz. Isso significa que não há aviso. Se um desses feixes estivesse vindo em nossa direção agora, não veríamos sua aproximação, simplesmente deixaríamos de existir. Se um GRB ocorresse a alguns milhares de anos-luz de distância e estivesse apontado para a Terra, ele não destruiria o planeta fisicamente como uma explosão de dinamite, mas faria algo pior: ele fritaria a nossa atmosfera. A radiação gama reagiria com o nitrogênio e o oxigênio, criando óxidos de nitrogênio que destruiriam completamente a camada de ozônio. Sem essa proteção, a radiação ultravioleta do Sol esterilizaria a superfície da Terra em questão de horas, destruindo o DNA de cada organismo vivo, do fitoplâncton nos oceanos aos seres humanos nas cidades. É um lembrete brutal de que a vida na Terra não é protegida apenas pela nossa atmosfera, mas pela pura e simples sorte estatística de estarmos fora da linha de fogo desses faróis da morte. Para nós, o tempo é um rio. O passado já foi, o presente é o que vivemos e o futuro ainda está por vir. Mas a física moderna, fundamentada na relatividade especial de Einstein, sugere uma verdade perturbadora. Essa distinção pode ser uma mera ilusão da nossa percepção biológica. Bem-vindo à teoria do universo em bloco. Neste modelo, o tempo é tratado como uma quarta dimensão, tão real e estática quanto o espaço. Imagine o universo como um gigantesco bloco de vidro, onde cada fatia representa um momento no tempo. Nesta tapeçaria estática, o seu nascimento, o seu primeiro passo e o momento da sua morte já estão gravados permanentemente em coordenadas específicas do espaço-tempo. Através da equação do intervalo de espaço-tempo, percebemos que o tempo e o espaço estão intrinsecamente ligados. O que um observador vê como agora pode ser o futuro de outro observador que se move a uma velocidade diferente. Se o passado, o presente e o futuro coexistem simultaneamente, o medo não é físico, mas existencial. Se tudo o que vai acontecer já está lá, escrito no tecido do cosmos, o livre-arbítrio se torna uma ilusão persistente. Somos apenas passageiros seguindo um trilho pré-determinado em um bloco de realidade imutável. O universo não está acontecendo, ele simplesmente é. O tempo é apenas a forma limitada como nosso cérebro processa uma realidade que é, na verdade, eterna e imóvel. Deixamos o fato mais perturbador para o final. Vivemos em um universo que pode ser inerentemente instável. De acordo com a teoria quântica de campos, o estado de toda matéria é determinado pelo campo de Higgs. Atualmente, acredita-se que esse campo esteja em um estado de energia que parece estável, mas que pode ser, na verdade, um falso vácuo. Imagine uma bola descansando em uma pequena depressão no topo de uma montanha. Ela parece estável, mas se algo a empurrar, um processo conhecido como tunelamento quântico, ela pode rolar para um vale muito mais profundo, o vácuo verdadeiro. Se o campo de Higgs sofrer um colapso em qualquer ponto do universo, ele criaria uma bolha de vácuo de energia mais baixa que se expandiria à velocidade da luz em todas as direções. Dentro dessa bolha, as leis da física seriam instantaneamente reescritas. A própria estrutura dos átomos deixaria de existir. Não haveria fogo, nem explosão, nem dor.
A bolha simplesmente apagaria a realidade como se estivesse passando uma borracha em um desenho a lápis. Como ela viaja à velocidade da luz, a destruição chegaria antes de qualquer sinal informativo. Em 1 milissegundo, a Terra, o Sistema Solar e você desapareceriam, sem que o resto do universo sequer tivesse tempo de registrar a nossa perda. É o apocalipse definitivo, silencioso, invisível e absolutamente inevitável se o gatilho quântico for acionado. Ao encararmos estas 6 verdades, é natural sentirmos um calafrio existencial. O universo é um lugar de escalas que nos anulam e de perigos que não podemos prever nem evitar. Somos feitos de poeira estelar, vivendo em uma pequena esfera de rocha, protegidos por uma fina película de ar, em um cosmos que caminha para o frio eterno e que pode colapsar a qualquer segundo. No entanto, há uma beleza profunda nessa fragilidade. O fato de que, em meio a buracos negros famintos e explosões letais, uma consciência como a nossa surgiu para contemplar esses mistérios, é o maior milagre da física. Conhecer essas verdades não deve nos paralisar, mas sim nos dar a urgência de valorizar cada segundo nesta ilha de luz. O universo pode ser assustador, mas a nossa capacidade de olhar para o abismo e tentar compreendê-lo é o que nos torna, de certa forma, maiores do que a própria escuridão que nos rodeia. O cosmos é um livro vasto, escrito em uma linguagem de luz e sombras que mal começamos a decifrar. Quando olhamos para o céu noturno, estamos, na verdade, olhando para o passado. A luz das estrelas que vemos hoje iniciou sua jornada há milhares, às vezes milhões de anos. No entanto, existe um limite para essa observação. Se pudéssemos rebobinar o filme do universo, veríamos as galáxias se aproximando, as estrelas se fundindo em nuvens de gás incandescente e tudo o que conhecemos se comprimindo em um ponto infinitamente pequeno, quente e denso. Chegamos ao Big Bang. Mas aqui, no momento que deveria ser o início de tudo, encontramos um muro. Um abismo de conhecimento onde as nossas perguntas mais fundamentais parecem perder o sentido. O que havia antes do Big Bang? Seria o nada um estado real, ou apenas uma lacuna na nossa compreensão da física? Para entender o que precedeu o nascimento do universo, precisamos primeiro entender o porquê de estarmos cegos diante desse início. Para a ciência moderna, o maior obstáculo na busca pelo antes é o que chamamos de Era de Planck. Imagine que a história do universo é um filme de alta definição. Podemos ver quase todos os quadros, desde a formação das primeiras galáxias até o brilho remanescente da radiação cósmica de fundo. Mas, ao tentarmos chegar ao primeiro segundo, a imagem começa a pichelar. Quando atingimos o tempo de 10 elevado a menos 43 segundos após o início, um intervalo tão curto que a mente humana não consegue processar, as leis da física simplesmente deixam de funcionar. Neste estágio, a gravidade, que governa as galáxias, e a mecânica quântica, que governa os átomos, entram em um conflito insolúvel. A relatividade geral de Einstein prevê uma singularidade, um ponto onde o espaço e o tempo têm curvatura infinita. Mas o infinito, na física, é um sinal de erro. Ele nos diz que nossas ferramentas atuais são insuficientes. A Era de Planck é a fronteira final da nossa ignorância, um véu que esconde se o universo realmente teve um começo ou se ele é apenas uma fase de algo muito mais antigo e vasto. Se aceitarmos que o tempo, como conhecemos, teve um início no Big Bang, a pergunta o que havia antes torna-se logicamente impossível, como perguntar o que fica ao norte do Polo Norte. Mas a física quântica nos oferece uma alternativa fascinante, a ideia de que o nada absoluto nunca existiu. No nível subatômico, o vácuo não é um vazio silencioso, mas um campo borbulhante de energia e atividade. Graças ao princípio da incerteza de Heisenberg, sabemos que pares de partículas virtuais surgem e desaparecem constantemente, emprestando energia do próprio tecido do espaço e devolvendo-a em frações de tempo imensuráveis. Esse fenômeno é conhecido como flutuação quântica. Imagine o vácuo como um oceano calmo visto de longe, mas que, de perto, revela-se uma espuma agitada de ondas e bolhas. Alguns teóricos propõem que o nosso Big Bang foi o resultado de uma dessas flutuações quânticas em um estado de vácuo primordial. Uma bolha de energia que, por uma fração de segundo, não desapareceu, mas sim expandiu-se de forma catastrófica, dando origem a tudo o que vemos hoje. Essa ideia nos leva a um conceito ainda mais vertiginoso, a inflação eterna. De acordo com astrofísicos como Alan Guth e Andrei Linde, o Big Bang não foi um evento único e isolado, mas sim parte de um processo contínuo de criação.
A teoria sugere que o espaço-tempo em sua forma mais primitiva estava em um estado de expansão acelerada, muito mais rápida que a velocidade da luz. Na maior parte desse espaço, a inflação nunca para, ela é eterna. No entanto, ocasionalmente, em pequenas regiões, essa inflação desacelera e a energia acumulada é convertida em matéria e radiação, um Big Bang local. Isso significaria que o nosso universo é apenas uma bolha em um mar infinito de outros universos bolha, cada um com suas próprias leis da física, suas próprias estrelas e talvez, sua própria história. Antes do nosso Big Bang, haveria, portanto, um multiverso de inflação eterna, um estado de existência que não possui um início claro e que continuará gerando novos universos para sempre. Estamos apenas começando a arranhar a superfície dessa realidade oculta. Se o nosso universo nasceu de uma flutuação em um oceano de energia inflacionária, a nossa noção de início muda drasticamente. O Big Bang deixa de ser o despertar de tudo e passa a ser apenas o momento em que a nossa bolha específica começou a flutuar. No entanto, se o multiverso é a resposta, ele levanta questões ainda mais profundas sobre a natureza da causalidade. Se existem infinitos universos, o que governa a criação do próprio campo inflacionário? Estaríamos presos em um ciclo infinito de criação e destruição, ou existe uma verdade ainda mais profunda escondida atrás da espuma quântica? Para encontrar essas respostas, precisamos olhar para além da inflação e considerar a possibilidade de que o universo não tenha nascido de um ponto, mas sim que ele tenha saltado de um estado anterior de colapso. Enquanto a teoria da inflação nos apresenta um mar de universos borbulhantes, existe uma vertente da física que propõe algo ainda mais radical. E se o Big Bang não foi o nascimento, mas sim um renascimento? Esta é a essência da teoria do Big Bounce, ou o grande salto. Imagine o universo não como uma bolha que surge do nada, mas como um pulmão cósmico que respira em escalas de trilhões de anos. De acordo com a gravidade quântica em laços, uma das principais rivais da teoria das cordas, o espaço-tempo não é um tecido liso, mas sim composto de pequenos átomos de geometria. Quando um universo anterior entrou em colapso sob sua própria gravidade, um evento conhecido como Big Crunch, ele não teria sido esmagado até o esquecimento. Em vez disso, ao atingir uma densidade crítica, as propriedades quânticas do espaço teriam gerado uma força repulsiva colossal, fazendo o universo saltar de volta em uma nova expansão. Nesse cenário, o nosso Big Bang foi apenas o reflexo de uma morte anterior, e o que chamamos de antes seria simplesmente o rastro de um cosmos que deixou de existir para que pudéssemos estar aqui. Essa visão de um universo cíclico encontra sua forma mais sofisticada e, para muitos, bizarra, no trabalho de um dos maiores gênios da nossa era, Sir Roger Penrose. Sua teoria, a cosmologia cíclica conforme, ou CCC, propõe que o futuro extremamente distante do nosso universo é, matematicamente, idêntico ao estado do Big Bang. Para entender isso, precisamos olhar para o fim de tudo. Daqui a trilhões e trilhões de anos, todas as estrelas terão morrido, os buracos negros terão evaporado e a matéria terá se desintegrado. O universo será um lugar vasto, frio e vazio, habitado apenas por fótons, partículas de luz. Aqui reside o segredo. Fótons não possuem massa e, para algo sem massa, o tempo e a distância não existem. Sem partículas massivas para servirem como relógios ou réguas, o universo perde o senso de escala. Para um fóton, um universo imenso e vazio é indistinguível de um ponto infinitesimalmente pequeno e denso. Segundo Penrose, nesse estado de tédio cósmico absoluto, a geometria do espaço se reconfigura, e o fim de um éon torna-se o início de outro. O Big Bang, portanto, não seria o início do tempo, mas apenas uma transição de fase entre eras infinitas de existência. Se essas teorias estiverem corretas, a própria estrutura da nossa realidade ganha uma nova e profunda camada de mistério. Se vivemos em um ciclo eterno, ou se somos apenas uma bolha em um multiverso inflacionário, onde fica a origem da informação? Alguns cientistas acreditam que podemos encontrar cicatrizes de universos anteriores gravadas na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco do Big Bang que ainda permeia o espaço. Penrose afirma ter encontrado padrões circulares nessas ondas de rádio que poderiam ser as ondas de choque de colisões de buracos negros supermassivos ocorridas antes do nosso Big Bang. Se essas evidências forem confirmadas, o véu da singularidade será finalmente rasgado, e teremos a prova de que o nosso passado se estende para muito além dos 13,8 bilhões de anos que calculamos. Deixaríamos de ser o início de uma história para nos tornarmos o meio de um poema infinito, escrito nas entrelinhas da própria física.
No entanto, à medida que avançamos para as fronteiras da ciência, a física começa a se fundir com a filosofia. Se o tempo e o espaço surgiram no Big Bang, a própria palavra antes pode ser uma armadilha da nossa linguagem, uma ferramenta criada para sobreviver na Terra que falha ao tentar descrever a eternidade. Talvez o universo não venha de lugar nenhum, talvez ele simplesmente seja. Algumas interpretações da física quântica sugerem que o tempo é uma ilusão emergente, e que todos os momentos, o passado, o presente e o futuro, inclusive o que houve antes do Big Bang, existem simultaneamente em um bloco estático de realidade dimensional superior. Nós, presos em nossa percepção linear, apenas caminhamos por esse bloco como uma agulha em um disco de vinil, criando a sensação de sucessão onde só existe permanência. Chegamos ao limite do que a mente humana pode conceber. Olhar para o que havia antes do Big Bang é, em última análise, olhar para um espelho que reflete nossa própria sede de significado. Seja o nosso universo resultado de um salto quântico, uma bolha em um mar infinito de mundos, ou um éon em um ciclo eterno de luz e escuridão, uma coisa é certa: não somos um acidente isolado no vazio. Somos parte de um mecanismo cósmico de uma complexidade tão vasta que a nossa ciência apenas começou a tatear. O Big Bang não foi o fim da nossa busca por origens, mas o ponto de partida para a maior jornada intelectual da humanidade. Enquanto as estrelas continuam a se afastar e o universo segue sua expansão silenciosa, as perguntas permanecem. O que causou o primeiro movimento? Existe um fim definitivo, ou a dança da criação e destruição é a única constante? Talvez as respostas nunca venham através de telescópios, mas através da unificação das leis que governam o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Até lá, o crepúsculo do tempo continua sendo o mistério mais sagrado da ciência, um lembrete de que, por mais que aprendamos, o universo sempre terá um segredo a mais, guardado nas sombras de um passado que a luz ainda não conseguiu alcançar. Somos poeira estelar tentando compreender o abismo, e nesse esforço, encontramos nossa verdadeira grandeza. O universo, em sua vastidão silenciosa, é regido por leis que julgamos compreender. Aprendemos que a causa precede o efeito, que o tempo flui inexoravelmente para frente e que a luz é o limite absoluto de velocidade para qualquer informação. No entanto, espalhados pela tapeçaria escura do espaço, existem lugares onde todas essas certezas são sumariamente aniquiladas. São os buracos negros, cicatrizes no tecido da realidade, regiões onde a gravidade se tornou tão soberana que o próprio espaço-tempo se curva sobre si mesmo em um nó górdio impossível de desatar. Por décadas, olhamos para esses objetos como meras curiosidades matemáticas, aberrações das equações de Albert Einstein. Mas hoje, com imagens reais capturadas por telescópios de escala planetária, sabemos que eles não são apenas reais, eles são os arquitetos das galáxias e, simultaneamente, seus túmulos mais profundos. Mas a verdadeira questão que assombra a ciência não é o que o buraco negro faz com o que está ao seu redor, mas sim o que acontece quando cruzamos o limiar do silêncio. O que existe, de fato, dentro de um buraco negro? Para responder a isso, precisamos de um nível de coragem intelectual que desafie nossos sentidos biológicos. Precisamos abandonar a noção de cima e baixo, de ontem e amanhã, e embarcar em uma jornada sem retorno para o coração de uma singularidade, onde as leis da física que governam seu corpo, seu planeta e as estrelas que você vê à noite simplesmente deixam de funcionar. Esta não é apenas uma viagem pelo espaço. É uma viagem para além do fim do conhecimento humano. Nossa jornada começa na periferia da influência do buraco negro, em uma região onde a luz ainda luta para manter sua trajetória, mas já começa a ser curvada pela presença de uma massa invisível. Imagine que você está a bordo de uma nave espacial avançada, aproximando-se de um buraco negro supermassivo, como o Sagittarius A*, no centro da nossa Via Láctea. À medida que você se aproxima, a primeira coisa que nota não é a escuridão, mas um anel de fogo brilhante e distorcido, a esfera de fótons. Aqui, a gravidade é tão forte que os fótons de luz são forçados a orbitar o buraco negro em círculos. Se você estivesse exatamente nessa posição e olhasse para frente, veria a parte de trás da sua própria cabeça, pois a luz que emana de você daria a volta completa no objeto e retornaria aos seus olhos. Logo abaixo dessa órbita de luz, encontramos a fronteira definitiva, o horizonte de eventos. Frequentemente descrito como a superfície do buraco negro, ele não é uma barreira sólida, nem uma membrana física. É uma fronteira matemática e geométrica. Para entender sua natureza, usemos a analogia clássica de um rio que flui em direção a uma cachoeira colossal. Longe da queda,
você pode nadar contra a correnteza e escapar. Mas, conforme se aproxima da borda, a velocidade da água aumenta. O horizonte de eventos é o ponto exato onde a correnteza do espaço-tempo flui para dentro do buraco negro a uma velocidade que iguala a velocidade da luz. Como nada no universo pode viajar mais rápido que a luz, uma vez que você cruza essa linha, a própria geometria do universo se fecha atrás de você. Não é uma questão de falta de potência nos motores da sua nave, é que, matematicamente, não existe mais nenhum caminho que leve para fora. O fora deixou de ser uma direção disponível no seu mapa cósmico. Cruzar o horizonte de eventos é, paradoxalmente, um evento não evento para o viajante. Se o buraco negro for grande o suficiente, um gigante com bilhões de vezes a massa do Sol, as forças de maré na borda seriam suaves o bastante para que você passasse por ela sem sentir nenhum impacto físico imediato. Você ainda veria o universo exterior à sua volta, embora de forma cada vez mais distorcida. No entanto, no exato milissegundo em que você atravessa essa fronteira invisível, você se torna parte de um sistema isolado de todo o resto da história do cosmos. Você agora habita um lugar onde o destino é uma certeza geométrica. Para entender o quão estranho é o interior de um buraco negro, precisamos primeiro confrontar o que acontece com a nossa percepção do tempo. A teoria da relatividade geral nos ensina que a gravidade não é apenas uma força que puxa objetos, mas uma distorção no tecido do espaço e do tempo. Quanto mais forte a gravidade, mais lento o tempo passa. Esse fenômeno, conhecido como dilatação do tempo gravitacional, atinge níveis extremos na vizinhança de um buraco negro, criando uma divisão esquizofrênica na realidade. Imagine que, enquanto você mergulha em direção ao abismo, um colega seu permanece em uma órbita segura, observando sua descida. Para você, o tempo parece fluir normalmente. Seu relógio de pulso marca os segundos com a precisão de sempre. Mas, para o seu colega que ficou para trás, a história é radicalmente diferente. Conforme você se aproxima do horizonte de eventos, ele verá seus movimentos ficando cada vez mais lentos, como se você estivesse em um filme em câmera lenta que se recusa a terminar. A luz que reflete em sua nave terá que lutar contra a gravidade extrema para chegar aos olhos do seu colega. Nesse processo, as ondas de luz são esticadas, perdendo energia e tornando-se mais vermelhas, um fenômeno chamado redshift gravitacional. À medida que você toca a borda do horizonte de eventos, para o observador externo, você parece congelar. Sua imagem ficaria cada vez mais tênue, mais avermelhada e mais imóvel, até que finalmente desapareceria no espectro infravermelho, tornando-se invisível. Do ponto de vista de quem ficou de fora, você nunca realmente entra no buraco negro, você permanece como uma fantasma colado na borda para a eternidade. No entanto, para você, a queda continua. Enquanto você olha para trás, para o universo que está deixando, você veria algo assombroso. Devido à compressão do tempo, o universo inteiro lá fora pareceria acelerar. Você veria estrelas nascendo e morrendo em segundos, galáxias colidindo e o próprio futuro do cosmos se desenrolando diante dos seus olhos em um flash de luz cegante. Você está entrando em um lugar onde o presente de todos os outros se torna o seu passado remoto, e o seu futuro está sendo comprimido em um único ponto inevitável. Uma vez dentro do horizonte de eventos, a realidade se torna algo que desafia qualquer intuição humana. De acordo com as soluções das equações de Einstein, o espaço e o tempo sofrem uma inversão de papéis. No mundo exterior, temos liberdade de movimento nas 3 dimensões espaciais. Podemos ir para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo, mas somos escravos da dimensão temporal, sendo empurrados para o futuro sem escolha. Dentro de um buraco negro, a direção radial, o caminho que leva ao centro, torna-se temporal. Isso significa que o centro do buraco negro não é mais um lugar no espaço, mas sim um momento no tempo. Tentar evitar o centro do buraco negro dentro do horizonte é tão impossível quanto tentar evitar que o dia de amanhã chegue. Não importa o quanto você acelere seus motores em qualquer direção, todas as trajetórias possíveis no espaço-tempo agora apontam para um único destino. Você não está mais caindo em direção a uma massa, você está caindo em direção a um evento inevitável no seu próprio futuro. Enquanto essa queda temporal acontece, o aspecto físico da jornada começa a se tornar brutal. Se você estiver caindo em um buraco negro de massa estelar, as forças de maré se tornariam insuportáveis muito antes de você atingir o centro. A gravidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa que a força exercida nos seus pés seria dramaticamente maior do que a força exercida na sua cabeça.
Esse diferencial de pressão gravitacional criaria o fenômeno que o astrofísico Stephen Hawking chamou de espaguetificação. Primeiro, seu corpo seria esticado verticalmente e comprimido horizontalmente, como se estivesse sendo passado por uma prensa invisível. Em seguida, a própria estrutura das suas células seria desintegrada. Os ossos se partiriam, os tecidos seriam rasgados e, finalmente, as moléculas e os próprios átomos seriam esticados até se transformarem em um fluxo unidimensional de partículas subatômicas. Você deixaria de ser uma pessoa para se tornar um rio de plasma, fluindo inexoravelmente para o ponto onde a matéria encontra seu fim definitivo. Mas o que aguarda esse fluxo de partículas no centro? É aqui que a jornada atinge o limite do que a ciência pode explicar, e onde a própria estrutura do universo parece se rasgar por completo. Tudo o que restou de você, agora um fluxo de partículas subatômicas desintegradas, viaja em direção ao centro geométrico do buraco negro. É aqui que encontramos o monstro final, a singularidade. Na física clássica e na relatividade geral de Einstein, a singularidade é descrita como um ponto onde a curvatura do espaço-tempo se torna infinita e o volume ocupado pela massa da estrela colapsada é reduzido a zero. Pense nisso por um momento. Se aplicarmos a fórmula da densidade, onde a densidade cifrão contra barra ρ cifrão é igual a massa cifrão m cifrão dividida pelo volume cifrão v cifrão, e o volume se torna zero, cifrão contra barra ρ igual contra barra fraca m, e v cifrão onde cifrão v contra barra τ $0, o resultado é uma densidade infinita. Para os físicos, a palavra infinito não é uma descrição de algo muito grande, é um sinal de que a matemática quebrou. É o equivalente cósmico de um erro de divisão por zero no código-fonte do universo. Neste ponto, as equações de Einstein, que descrevem tão bem o movimento dos planetas e a expansão do cosmos, simplesmente param de funcionar. A gravidade torna-se tão extrema que ela deveria ser descrita pela mecânica quântica, a ciência das partículas minúsculas. O problema é que a relatividade geral, a macrofísica, e a mecânica quântica, a microfísica, são como dois idiomas que não possuem tradução mútua. Enquanto a relatividade exige um espaço-tempo liso e contínuo, a mecânica quântica nos diz que, em escalas ínfimas, o universo é granulado e caótico. A singularidade é o campo de batalha onde essas duas teorias se enfrentam, e nenhuma delas sai vitoriosa. É possível que a singularidade não seja um ponto real, mas sim uma indicação de que precisamos de uma nova física, uma gravidade quântica, para descrever o que realmente acontece no coração das trevas. Se a singularidade esmaga a matéria, o que acontece com a informação? Na física, a informação é a configuração precisa das partículas que compõem um objeto. Se você queima um livro, a informação das palavras tecnicamente ainda existe nas cinzas, no calor e na fumaça. Se você tivesse um supercomputador perfeito, poderia reconstruir o livro. Mas, por décadas, acreditou-se que buracos negros eram túmulos definitivos. Se você jogasse o mesmo livro lá dentro, a informação seria deletada do universo para sempre. Isso criou o que chamamos de paradoxo da informação, pois a mecânica quântica proíbe que a informação seja destruída. O impasse mudou em 1974, quando Stephen Hawking propôs que os buracos negros não são totalmente negros. Devido a efeitos quânticos perto do horizonte de eventos, o vácuo do espaço cria pares de partículas e antipartículas. Ocasionalmente, uma partícula cai no buraco enquanto a outra escapa para o espaço. Para o observador externo, parece que o buraco negro está emitindo luz e calor. Este processo, conhecido como radiação Hawking, sugere que os buracos negros perdem massa e, ao longo de trilhões e trilhões de anos, eles eventualmente evaporam e desaparecem por completo. Mas se o buraco negro desaparece, para onde vai a informação de tudo o que ele engoliu? A resposta pode ser a hipótese do princípio holográfico. Alguns físicos teóricos, como Leonard Susskind, sugerem que a informação não entra no buraco negro, mas fica armazenada em sua superfície, o horizonte de eventos, como um holograma bidimensional. O que percebemos como o interior tridimensional do buraco negro seria apenas uma projeção dessas informações na borda. Se isso for verdade, a própria estrutura da nossa realidade pode funcionar da mesma forma. Talvez nós sejamos apenas projeções de informações codificadas em uma fronteira bidimensional nos confins do universo. Se rejeitarmos a ideia de uma singularidade que apenas esmaga tudo, as equações da relatividade nos oferecem uma alternativa fascinante, embora especulativa: o buraco de minhoca. Matemáticos como Nathan Rosen e Albert Einstein exploraram a ideia de que um buraco negro poderia ser, na verdade, uma ponte,
uma ponte de Einstein-Rosen. Neste cenário, o funil que se estreita no centro do buraco negro não termina em um ponto morto, mas se conecta a outro funil que se abre para fora. Esse objeto de saída é o que chamamos de buraco branco. Enquanto um buraco negro é uma região de onde nada escapa, um buraco branco seria uma região onde nada pode entrar, e de onde a matéria e a energia são expelidas violentamente para o espaço. Alguns cosmólogos vão além e sugerem que os buracos negros podem ser os úteros de novos universos. A energia e a matéria que caem em um buraco negro em nosso universo poderiam estar alimentando o Big Bang de um universo inteiramente novo, em outra dimensão. Isso criaria uma árvore genealógica cósmica, onde cada buraco negro dá origem a um novo ramo da existência. Se essa teoria estiver correta, nós mesmos poderíamos estar vivendo dentro de um buraco negro que se formou em um universo pai, e a singularidade que deu origem ao nosso tempo e espaço foi apenas o outro lado de um colapso estelar em uma realidade que jamais poderemos observar. Ao chegarmos ao fim desta jornada, percebemos que estudar o interior de um buraco negro não é apenas uma curiosidade sobre objetos distantes e destrutivos. É um espelho que reflete as limitações da nossa inteligência. Eles são os laboratórios definitivos da natureza, onde o universo testa a resistência de suas próprias leis. Vimos que, na borda do horizonte, o tempo para, no interior, o espaço se torna o futuro, e no centro, a própria física se ajoelha diante do infinito. Talvez nunca consigamos enviar uma sonda para o interior de um buraco negro e receber os dados de volta, pois o universo guardou essa informação atrás de um véu de gravidade absoluta. No entanto, através da matemática e da observação indireta, continuamos a decifrar a linguagem dessas feras cósmicas. Os buracos negros nos lembram de que, embora tenhamos mapeado os continentes e explorado o sistema solar, ainda somos crianças brincando na beira de um oceano de mistérios. No fim das contas, o que está dentro de um buraco negro pode ser a maior de todas as revelações, a prova de que o universo é muito mais estranho, conectado e maravilhoso do que nossos olhos são capazes de perceber. Enquanto houver uma sombra no céu, haverá uma mente humana tentando entender a luz que ela oculta. Por milênios, a humanidade olhou para as estrelas e fez a mesma pergunta retórica: será que estamos sozinhos? Durante séculos, essa foi uma questão para filósofos, poetas e teólogos. Mas o século XXI trouxe uma mudança de paradigma sem precedentes. A pergunta deixou de ser metafísica para se tornar química. Hoje, não buscamos mais apenas por sinais de rádio ou megaestruturas alienígenas, buscamos por moléculas. Buscamos pelo rastro invisível que a vida deixa na luz que atravessa o vazio. No centro dessa revolução está o telescópio espacial James Webb, uma sentinela de 10 bilhões de dólares posicionada a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Recentemente, seus espelhos banhados a ouro foram apontados para um ponto minúsculo na constelação de Leão, focando em um mundo que desafia todas as nossas categorias planetárias. O que ele encontrou não foi uma Terra 2.0, mas algo muito mais exótico e, talvez, muito mais promissor. Pela primeira vez, detectamos os componentes químicos de um oceano global e os possíveis sinais de um gás que, em nosso planeta, é produzido exclusivamente por seres vivos. Estamos no limiar de descobrir que o jardim zoológico galáctico é muito mais estranho do que previmos, e que o próximo capítulo da biologia pode não ser escrito na Terra, mas nas nuvens de hidrogênio de um mundo a 120 anos-luz de distância. A astronomia sempre foi limitada pela nossa biologia. Nossos olhos evoluíram para ver a luz visível, uma fração minúscula do espectro eletromagnético. Durante décadas, o telescópio Hubble nos deu visões magníficas do cosmos, mas ele era, em grande parte, um prisioneiro da luz que podemos ver. O James Webb mudou as regras do jogo ao operar no espectro do infravermelho. Por que isso é vital para a busca por vida? Porque as moléculas que compõem uma atmosfera, água, metano, dióxido de carbono, deixam suas assinaturas mais nítidas exatamente no infravermelho. Imagine que cada gás no universo possui uma impressão digital única. Quando a luz de uma estrela atravessa a atmosfera de um planeta, esses gases sequestram cores específicas da luz. O Webb funciona como um prisma hiper sofisticado, capaz de decompor essa luz e identificar exatamente quem estava lá para interceptá-la. Seu alvo principal nesta investigação foi o exoplaneta K2-18b. Orbitando uma estrela anã vermelha fria, este planeta não é uma rocha sólida como a Terra, nem um gigante gasoso como Júpiter. Ele pertence a uma classe de mundos que o nosso sistema solar, por algum motivo misterioso, decidiu não criar, os subnetunos.
A importância de K2-18b reside no fato de ele estar localizado na zona habitável de sua estrela, a região onde as temperaturas permitem, teoricamente, a existência de água líquida na superfície. No entanto, ser habitável é apenas o primeiro passo. Vênus e Marte também estão, tecnicamente, nas bordas da zona habitável do nosso Sol, mas são desertos infernais ou gélidos. O que torna o Webb especial é sua capacidade de ir além da posição orbital e analisar as vísceras químicas do planeta. Ao olhar para K2-18b, o Webb não viu apenas uma sombra passando na frente de uma estrela, ele sentiu o cheiro de um mundo que pode estar fervilhando de atividade química orgânica. Durante muito tempo, a busca por vida extraterrestre foi terracêntrica. Procurávamos por planetas rochosos, com atmosferas de nitrogênio e oxigênio, orbitando estrelas parecidas com o Sol. Mas o cosmos é criativo. A descoberta de K2-18b solidificou uma nova e fascinante categoria de planetas, os mundos oceânicos. O termo, uma junção de hidrogênio e oceano, descreve planetas que podem ser até 10 vezes mais massivos que a Terra, possuindo atmosferas densas e ricas em hidrogênio e oceanos de água líquida que cobrem toda a sua superfície. K2-18b é o protótipo desse conceito. Com uma massa 8,6 vezes maior que a da Terra, ele possui uma gravidade esmagadora que retém uma espessa camada de gás. Em um planeta como Netuno, essa pressão é tão grande que a água existe em estados exóticos, como gelo quente ou fluidos supercríticos. Mas K2-18b parece estar em um equilíbrio delicado. A análise do Webb revelou uma abundância de metano e dióxido de carbono, acompanhada de uma ausência quase total de amônia. Para os astrobiólogos, esse silêncio da amônia é um grito. Em um mundo rico em hidrogênio, a amônia deveria ser abundante, a menos que existisse um oceano líquido para absorvê-la e dissolvê-la. Essa geologia hipotética transforma completamente nossa compreensão sobre onde a vida pode surgir. Mundos oceânicos podem ter zonas habitáveis muito mais amplas do que planetas rochosos. Como o hidrogênio é um gás de efeito estufa extremamente eficiente, esses planetas poderiam manter oceanos líquidos mesmo estando muito longe de suas estrelas. No entanto, K2-18b nos apresenta um desafio. Sob sua crosta oceânica, a pressão pode ser tão intensa que a água se transforma em uma camada de gelo sétimo, uma estrutura cristalina que não existe naturalmente na Terra. Seria possível que a vida surgisse em um oceano que não toca o manto rochoso, mas sim uma barreira de gelo exótico? Esta é a fronteira da astrobiologia que o Webb nos forçou a cruzar. Não estamos mais procurando apenas por uma cópia do nosso lar, mas por formas de existência que prosperam sob céus de hidrogênio e mares sem fim. Para compreendermos como James Webb consegue enxergar a composição química de um mundo a mais de 1,1 quatrilhão de quilômetros de distância, precisamos entender que ele não olha para o planeta da forma como olhamos para uma fotografia. K2-18b é pequeno demais e está perto demais de sua estrela para ser isolado visualmente pelos nossos telescópios atuais. Ele é, para todos os efeitos, um ponto invisível ofuscado pelo brilho de sua estrela-mãe. Então, como sabemos o que há em suas nuvens? A resposta reside em uma técnica magistral chamada espectroscopia de trânsito. Imagine que você está observando um holofote gigante a quilômetros de distância. Se um mosquito passar na frente desse holofote, você não conseguirá ver o mosquito, mas verá uma queda quase imperceptível na intensidade da luz. Agora, imagine que esse mosquito está carregando uma pequena bolha de sabão. Quando a luz do holofote atravessa as bordas transparentes da bolha, a cor da luz muda sutilmente porque o sabão e o ar dentro dela filtram certas frequências. É exatamente isso que o Webb faz. Quando o K2-18b transita, ou seja, passa entre nós e a sua estrela anã vermelha, uma fração minúscula da luz estelar atravessa a atmosfera do planeta antes de chegar aos sensores do telescópio. Nesse breve momento, os gases na atmosfera do planeta agem como filtros. O metano absorve comprimentos de onda específicos no infravermelho, o dióxido de carbono absorve outros. O Webb decompõe essa luz em um espectro, como um arco-íris de alta precisão, revelando vales onde a luz está faltando. Esses vales são as impressões digitais químicas dos elementos. No caso de K2-18b, o Webb detectou assinaturas claríssimas de carbono, mas o que mais intrigou os cientistas foi o que ele não encontrou: a amônia. Em um planeta com tanto hidrogênio, a química básica dita que a amônia deveria ser onipresente. Sua ausência é uma evidência circunstancial poderosa de que existe um oceano de água líquida abaixo da atmosfera, que limpa a amônia do céu ao dissolvê-la.
Esta técnica transforma a luz estelar em um código de barras da vida, permitindo que o Webb realize uma autópsia química em um mundo que jamais visitaremos fisicamente. Se a detecção de carbono e metano colocou o K218b no mapa, foi a possível detecção de uma molécula muito mais obscura que fez o coração dos astrobiólogos disparar, o dimetilsulfeto, ou demais. Na Terra, se você for à praia e sentir aquele cheiro característico de maresia, você está sentindo demais. Esta molécula não é produzida por vulcões, por relâmpagos ou por processos minerais simples. Em nosso planeta, a única fonte significativa de demais é a vida, especificamente, o fitoplâncton marinho em nossos oceanos. A detecção de demais em K218b, embora ainda precise de confirmação definitiva e mais rodadas de observação, é o que chamamos de uma bioassinatura robusta. Diferente do metano, que pode ser gerado por fontes geológicas, como fontes hidrotermais, o demais é muito mais difícil de explicar através de processos abióticos. Se o sinal de demais for real, estaríamos diante da primeira evidência química de metabolismo em outro planeta. Imagine a magnitude disso, uma criatura microscópica, vivendo em um oceano alienígena sob uma atmosfera de hidrogênio, emitindo um gás que viaja 120 anos pelo vácuo para ser captado por um espelho de ouro no ponto de Lagrange L2. No entanto, a ciência exige cautela. O sinal detectado pelo Webb para o demais é fraco e está no limite da sensibilidade dos instrumentos NIRSPEC e MIRI. Os pesquisadores da NASA e da Universidade de Cambridge, liderados pelo astrônomo Nikul Madhusudan, foram rápidos em avisar que indícios não são provas. A atmosfera de um mundo oceânico é um laboratório químico que ainda não compreendemos totalmente. Poderia haver um processo geológico desconhecido em planetas de alta pressão que produz demais sem a necessidade de biologia? Talvez. Mas o simples fato de estarmos discutindo a presença de um subproduto orgânico marinho em um planeta fora do nosso sistema solar é um marco. K218b deixou de ser uma curiosidade astronômica para se tornar o principal candidato à maior descoberta da história da humanidade. Estamos olhando para um oceano que pode não ser apenas água, mas um caldo biológico em plena atividade. A busca por vida em K218b nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. De onde vieram os tijolos fundamentais dessa biologia? O James Webb não se limitou a observar nossa vizinhança galáctica, ele mergulhou no abismo temporal, capturando a luz de uma galáxia que existiu quando o universo tinha apenas cifrão 10^% cifrão de sua idade atual. A uma distância de 12,3 bilhões de anos-luz, o Webb detectou algo que abalou os modelos cosmológicos, a presença de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, PAHs. Para entender a importância disso, imagine que as galáxias são grandes fornos químicos. Na Terra, essas moléculas orgânicas complexas são encontradas no petróleo, no carvão e até na fumaça de incêndios florestais. Elas são, essencialmente, a fuligem das estrelas. Ver essas moléculas tão cedo na história do cosmos prova que o universo não esperou bilhões de anos para cozinhar os ingredientes da vida. Pouco tempo após o Big Bang, as primeiras estrelas já estavam nascendo, morrendo e enriquecendo o espaço com o carbono necessário para criar mundos como o K218b. Essa descoberta cria um fio condutor que liga o início de tudo ao que estamos vendo em exoplanetas distantes. Ela sugere que a receita para a vida não é uma anomalia rara, mas um processo padrão do universo. Se as moléculas orgânicas complexas já estavam lá, flutuando no vácuo primordial há 12 bilhões de anos, então as sementes da biologia foram plantadas em todos os cantos do tecido espaço-temporal. K218b não é um acidente isolado, é o resultado natural de uma química que começou quase simultaneamente à própria luz. À medida que os dados de K218b continuam a ser processados, somos forçados a confrontar uma nova realidade. Se este mundo oceânico confirmar a presença de vida, teremos que aceitar que a Terra não é o único modelo de sucesso biológico. K218b é um lugar de extremos, um núcleo de gelo sob alta pressão, oceanos de centenas de quilômetros de profundidade e uma atmosfera esmagadora de hidrogênio. Se a vida pode florescer ali, ela pode florescer em quase qualquer lugar. No entanto, existem desafios monumentais. A estrela anã vermelha que K218b orbita é propensa a erupções solares violentas, que poderiam bombardear o planeta com radiação letal. Além disso, a ausência de um ciclo de silicatos e carbonatos, como o que regula o clima na Terra através das placas tectônicas, levanta dúvidas sobre a estabilidade de longo prazo de seus oceanos. A vida em um mundo oceânico seria resiliente, talvez escondida nas profundezas abissais,
protegida pela vasta coluna de água acima. O James Webb é apenas o início. Missões futuras, como o telescópio Ariel da Agência Espacial Europeia e o Habitable Worlds Observatory da NASA, serão projetadas especificamente para perfurar essas atmosferas com precisão ainda maior. Estamos deixando de ser observadores passivos de luz para nos tornarmos exploradores ativos da biologia galáctica. Cada fóton capturado pelo Webb é uma página virada no manual de instruções do universo, e o que estamos lendo é que a vida é muito mais teimosa e versátil do que jamais ousamos imaginar. Chegamos ao fim desta exploração com mais perguntas do que respostas, e, na ciência, esse é o maior triunfo possível. Vimos como o James Webb transformou um ponto invisível na constelação de Leão em um cenário de oceanos globais e possíveis bioassinaturas. Entendemos que a química orgânica é tão antiga quanto as próprias galáxias, e que o cheiro da vida pode estar cruzando o vácuo neste exato momento, esperando apenas que tenhamos a sensibilidade necessária para detectá-lo. K2-18b pode ser a maior descoberta da nossa geração ou pode se provar um falso positivo complexo. Mas, independentemente do resultado final, o simples fato de podermos medir a atmosfera de um mundo a 120 anos-luz de distância prova que a humanidade finalmente alcançou a maturidade tecnológica. Não estamos mais gritando no vazio, estamos começando a ouvir o que o vazio tem a nos dizer. Enquanto James Webb continua sua vigília silenciosa no ponto de Lagrange L2, cada nova transmissão nos lembra de que somos uma parte integrante dessa química vasta e antiga. Se houver vida nos oceanos de K2-18b, o universo se tornará subitamente um lugar muito menos solitário. E se não houver, a raridade da vida na Terra se tornará um tesouro ainda mais precioso que juramos proteger. O cosmos está nos chamando, e agora, pela primeira vez na história, temos os olhos e o entendimento para responder. Feche os olhos e tente imaginar o vazio absoluto. Por décadas, a humanidade acreditou que, se olhássemos para as regiões mais escuras do céu noturno, onde não há estrelas nem planetas, encontraríamos apenas o nada. Mas, em 1995, o telescópio espacial Hubble foi apontado para um pequeno fragmento de escuridão perto da Ursa Maior, uma área do tamanho de um grão de sal segurado à distância de um braço estendido. O resultado foi o campo ultraprofundo, uma imagem que revelou milhares de galáxias onde pensávamos não haver nada. Hoje, o telescópio espacial James Webb levou essa visão ainda mais longe, perfurando o véu do tempo para nos mostrar o universo em sua infância. No entanto, essas imagens gloriosas escondem uma verdade angustiante. Cada ponto de luz que vemos nessas fotografias é, na verdade, um fantasma. Estamos olhando para galáxias que podem nem existir mais, cujas luzes viajaram por bilhões de anos para chegar até nós. Mas há algo ainda mais perturbador: existe um limite. Um muro invisível além do qual nenhuma tecnologia, nenhum sensor e nenhuma inteligência poderá jamais enxergar. Estamos presos em uma bolha de observação que, embora colossal, representa apenas uma fração minúscula do que realmente existe lá fora. Para entender onde termina o universo que podemos ver, precisamos primeiro aceitar que vivemos em uma realidade onde o espaço está fugindo de nós, e a luz, a coisa mais rápida que conhecemos, está perdendo a corrida. Para compreender o universo observável, precisamos aceitar a regra de ouro da astronomia. Olhar para longe é, obrigatoriamente, olhar para o passado. A luz não viaja instantaneamente, ela se move a uma velocidade finita de aproximadamente 300 mil km por segundo. Quando você olha para a Lua, você a vê como ela era a 1,3 segundo. Quando olha para o Sol, vê o passado de 8 minutos atrás. Quando James Webb aponta seus espelhos banhados a ouro para as galáxias mais distantes já detectadas, como a lendária Jades GSZ13 e IFEN-0, ele não está vendo um objeto presente. Ele está capturando fótons que iniciaram sua jornada há 13,5 bilhões de anos. O James Webb é, essencialmente, a máquina do tempo mais poderosa já construída. Sua sensibilidade à luz infravermelha permitiu que superássemos o lendário Hubble. O Hubble era como um detetive tentando ver através de uma neblina espessa usando luz visível. O Webb, por outro lado, possui visão térmica, capaz de detectar o calor residual dessas galáxias primevas. Essas luzes foram emitidas quando o universo tinha apenas cerca de 300 milhões de anos, um suspiro em termos cosmológicos. Neste ato da exploração, o universo observável se apresenta como a soma de tudo que a luz teve tempo de percorrer desde o Big Bang até os nossos detectores. Se o universo fosse estático, o limite da nossa visão seria um raio de exatos 13,8 bilhões de anos-luz.
Mas o cosmos não é um palco parado, ele é um organismo em expansão violenta. E é aqui que a matemática começa a desafiar a intuição humana, revelando que o universo é muito maior do que sua própria idade permite sugerir. Aqui enfrentamos o maior obstáculo mental para quem tenta compreender a escala do cosmos. Se o Big Bang ocorreu há 13,8 bilhões de anos, o senso comum dita que o objeto mais distante que podemos ver estaria a 13,8 bilhões de anos-luz de distância. Afinal, nada viaja mais rápido que a luz, certo? Errado. Se você medir o diâmetro do universo observável hoje, encontrará um número impressionante, aproximadamente 93 a 96 bilhões de anos-luz. Como isso é possível? Como uma galáxia cuja luz viajou por 13 bilhões de anos pode estar agora a mais de 30 bilhões de anos-luz de distância de nós? A resposta reside no fato de que o universo não é um recipiente onde as galáxias se movem, o próprio universo está crescendo. Imagine uma formiga caminhando sobre um elástico. Se você esticar o elástico enquanto a formiga caminha, a distância que ela percorreu será muito menor do que a distância total que agora separa do ponto de partida. Quando os fótons da galáxia Jades GSZ13-0 partiram em nossa direção, ela estava muito perto da nossa posição atual. Mas, enquanto a luz viajava pelo vazio, o espaço entre nós e aquela galáxia se expandiu. A luz teve que percorrer um caminho que estava crescendo sob seus pés. Quando essa luz finalmente atinge os sensores do James Webb, a galáxia que a emitiu já foi empurrada pela expansão do espaço para uma distância muito superior ao tempo de viagem da luz. Este paradoxo revela que o universo observável não é definido apenas pelo tempo, mas pela taxa de expansão do próprio tecido da realidade. Estamos olhando para uma esfera de 46 bilhões de anos-luz de raio em todas as direções, um volume que contém cerca de 2 trilhões de galáxias, das quais a vasta maioria já se encontra em lugares onde nunca poderemos tocar. Para decifrar esse crescimento impossível, precisamos recorrer à métrica da própria realidade. O espaço não é um vácuo vazio e passivo, ele é um tecido físico, dotado de propriedades dinâmicas. O astrônomo Edwin Hubble descobriu, há quase um século, que quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela parece se afastar de nós. Isso não acontece porque as galáxias possuem motores potentes, mas porque há mais espaço sendo criado entre nós e elas a cada segundo. A ciência quantifica isso através da constante de Hubble, denotada como cifrão H_0 cifrão. Atualmente, as medições mais precisas indicam um valor de aproximadamente cifrão 73,3 contra/testa quilômetros OS por megaparsec cifrão. Isso significa que, para cada 3,26 milhões de anos-luz de distância, 1 megaparsec, o espaço se expande a uma velocidade de 73 km por segundo. Pode parecer pouco em escala humana, mas quando somamos essas distâncias ao longo de bilhões de anos-luz, o resultado é uma velocidade de recessão que ultrapassa a velocidade da luz. É aqui que muitos cometem o erro de pensar que isso viola a teoria da relatividade de Einstein. Einstein afirmou que nada pode se mover através do espaço mais rápido que a luz. No entanto, ele nunca proibiu que o próprio espaço se expandisse a qualquer velocidade que desejasse. A expansão métrica do universo é a criação de novo espaço entre os objetos. Galáxias distantes não estão correndo para longe, elas estão apenas pegando carona em um tecido que está se esticando. Essa expansão é acelerada por uma força misteriosa que chamamos de energia escura. E é essa aceleração que cria o horizonte cósmico, o muro final da nossa jornada. À medida que o espaço se estica, a luz que tenta chegar até nós se torna mais fraca, mais longa e mais vermelha. Estamos vivendo em um universo que está tentando, ativamente, esconder seus segredos de nós, esticando as ondas de luz até que elas desapareçam na escuridão eterna do infravermelho profundo. Para entendermos por que o James Webb é o herói desta saga, precisamos olhar para o que acontece com a própria luz durante sua jornada épica pelo vazio. Quando um átomo de hidrogênio em uma galáxia recém-nascida emite um fóton de luz ultravioleta, esse fóton inicia uma corrida de 13 bilhões de anos. Mas, como vimos, o chão sob os pés desse fóton está se esticando. Imagine um corredor em uma pista de borracha que se expande enquanto ele corre. Para manter o ritmo, o corredor precisa dar passadas cada vez mais longas. Com a luz, acontece algo análogo. A onda de luz é fisicamente esticada pela expansão do espaço-tempo. Esse fenômeno é o desvio para o vermelho, redshift. Na física, a cor da luz é determinada pelo seu comprimento de onda. A luz azul tem ondas curtas e energéticas,
A luz vermelha tem ondas longas e menos energéticas. Conforme a luz das primeiras galáxias viaja em nossa direção, ela é tão esticada pela expansão do universo que deixa de ser luz visível e entra no espectro do infravermelho. É por isso que o telescópio Hubble, que enxergava principalmente a luz visível, chegou ao seu limite. Ele via o escuro onde o James Webb vê fogo. O Webb não é apenas um telescópio maior, ele é um detector de calor ultrasensível, projetado para capturar esses fótons cansados e esticados que carregam as notícias do início dos tempos. Sem o infravermelho, o universo primitivo seria eternamente invisível para nós, escondido atrás da cortina do redshift. Agora, prepare-se para a revelação mais perturbadora da cosmologia moderna. Existe um limite para o quanto podemos saber, um muro invisível chamado horizonte de partículas. Devido à expansão acelerada do universo, impulsionada pela misteriosa energia escura, galáxias que estão a uma certa distância de nós estão se afastando a uma velocidade que, do nosso ponto de vista, ultrapassa a velocidade da luz. Isso cria uma situação de isolamento cósmico terrível. A luz que essas galáxias emitem hoje nunca chegará até nós. O espaço entre nós e elas está sendo criado mais rápido do que a luz pode percorrê-lo. É como tentar subir uma escada rolante que desce mais rápido do que você consegue correr. Você nunca chegará ao topo. As estimativas atuais são sombrias. Das aproximadamente 2 trilhões de galáxias que compõem o nosso universo observável, cerca de 94% já estão fora do nosso alcance. Isso significa que, se partíssemos hoje em uma nave que viajasse à velocidade da luz, jamais conseguiríamos alcançar essas galáxias. Elas aparecem para o James Webb como imagens congeladas de seu passado remoto, mas, no tempo presente do universo, elas já cruzaram o horizonte. Elas estão, para todos os efeitos práticos, em outro universo, causalmente desconectadas da Terra para sempre. O universo que podemos ver está se tornando, a cada segundo, uma fração menor do universo que realmente existe. Mesmo limitados a essa bolha de observação, o que o James Webb está encontrando dentro dela está chocando a comunidade científica. De acordo com o modelo padrão da cosmologia, o universo levou muito tempo para esfriar e permitir que a gravidade aglutinasse matéria suficiente para formar grandes galáxias. Esperávamos encontrar apenas embriões de galáxias nos primeiros 500 milhões de anos após o Big Bang. No entanto, o Webb revelou galáxias como a Jades GSZ-10, que já eram massivas, brilhantes e repletas de estrelas apenas 280 milhões de anos após o início de tudo. Elas não deveriam ser tão grandes, tão cedo. É como entrar em um berçário e encontrar bebês de um dia de vida que já pesam 80 quilos. Essas descobertas sugerem que ou a nossa compreensão da gravidade está incompleta, ou que o universo primitivo teve processos de formação muito mais eficientes do que imaginávamos. O Webb também detectou a presença de elementos pesados, como o oxigênio, nessas galáxias ancestrais. Isso nos diz que, mesmo tão cedo, gerações inteiras de estrelas já haviam nascido, vivido e morrido em explosões de supernovas para semear o cosmos com os elementos químicos necessários para a vida. Estamos descobrindo que o universo não andou em direção à complexidade, ele correu. Ao contemplarmos as fronteiras do universo observável, somos confrontados com uma humildade profunda. Vivemos em uma janela de tempo privilegiada. No futuro distante, daqui a centenas de bilhões de anos, a expansão acelerada terá afastado todas as outras galáxias para tão longe que a luz delas não conseguirá mais chegar à nossa Via Láctea. Os astrônomos de um futuro remoto olharão para o céu e verão apenas a escuridão absoluta. Eles acreditarão que sua galáxia é a única coisa que existe em todo o vazio. Nós temos a sorte de viver em uma era onde ainda podemos ver os vestígios do Big Bang, onde ainda podemos contar as galáxias e medir a pulsação do tempo. O James Webb não é apenas uma ferramenta de vaidade científica, ele é o nosso esforço final para ler as páginas iniciais do livro do universo antes que a expansão as rasgue para sempre. O universo observável é a nossa ilha de luz em um oceano de escuridão crescente. E, embora estejamos limitados pela velocidade da luz e pela expansão do espaço, o simples fato de sermos capazes de compreender esses limites prova que a consciência humana é, talvez, o fenômeno mais complexo que o cosmos já produziu. Continuaremos olhando para o abismo, não porque esperamos vencê-lo, mas porque é na fronteira do impossível que descobrimos quem realmente somos.